boa noite para você. Na próxima quarta-feira, 7 de setembro, o Brasil comemora os 200 anos de sua independência. Uma data recheada de simbolismos, algumas controvérsias e há alguns anos parte até do calendário político-eleitoral de alguns grupos aqui no país. Para a gente falar sobre esse bicentenário, nós recebemos o professor da UFMG, Luciano Mendes. Ele que é membro também do portal do Bicentenário. Professor, bem-vindo, boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Essa é uma data super importante para a gente, controversa. Exato. E que é fundamental que a gente discuta. O nosso comentarista de política, Orion Teixeira, também presente. Olá, Orion. Olá, Lucas. Boa noite a todos. Professor Murilo. E o nosso diretor de jornalismo, o Murilo Rocha, também aqui com a gente. Tudo bem, Murilo? Boa noite, Lucas. Boa noite, professor. Obrigado por aceitar nosso convite. Boa noite, Orion. Professor, vamos lá sobre esse 7 de setembro. Eu queria começar pedindo a ajuda do senhor para desmistificar algumas coisas. O que a historiografia nos ensinou ao longo desse tempo que, na prática, não aconteceu às margens do Ipiranga? Muita coisa. Mas eu acho que uma das coisas, uma imagem muito icônica que todos nós, todos, a gente passa por ela e acaba fixando é o quadro do Pedro Américo, o Pedro Américo, né? Que é o grito do Ipiranga, que todo lugar, todo livro didático traz e hoje reaparece continuamente na nossa frente como sendo um acontecimento, né? E poucas vezes a gente discute que aquele quadro é de 1888, né? Uma encomenda para você falar daquele momento lá fundador, mas que o cara inventou, né? Ele construiu uma imagem daquilo em cima, que é definitivamente aquilo não aconteceu, não é um retrato da realidade, mas é uma representação muito posterior sobre aquele fato, né? E, portanto, a partir da desconstrução desse próprio quadro, é possível discutir, por exemplo, toda a imagética que vai sendo construída sobre o próprio Pedro I, depois o Pedro II, né? Sempre mostrado como um senhor barbudo, maduro, né? Que nos conduz, etc. Eu acho que tudo isso retorna para discutir 1822. Você falava, de 7 de setembro é fundamental, 1822 é fundamental, mas é só para lembrar que na Bahia o bicentenário é o ano que vem, né? 2 de julho. Ou seja, a própria noção de 7 de setembro teve um investimento para estabilizá-la como sendo a data fundamental. Professor, que a gente deve sempre lembrar. Eu queria falar em cima desse ponto aí que o senhor falou, né? O 7 de setembro foi uma data, né, vamos dizer, escolhida na época para determinar essa independência, mas já havia vários outros processos, né, acontecendo no Brasil. A própria Inconfidência Mineira e outros aí, o senhor citou na Bahia também. Então, eu queria que o senhor falasse dessas outros movimentos de independência tão importantes quanto que ocorreram no Brasil durante esse processo. Então, eu acho que uma das coisas importantes é que durante muitos anos a gente entendeu muito a independência como o grito, né, simbolicamente o grito, e, portanto, a gente problematizou pouco todo o processo histórico que deu na independência e aquilo que também ela, digamos assim, o desdobramento disso, né? Poucas vezes a gente discute, por exemplo, que um desdobramento fundamental desse processo é a destituição da própria Assembleia Constituinte, né? E a outorga de uma primeira Constituição. Então, acho que isso faz parte de um processo de disputas importantes que vem. A gente pode recuar para o final do século XVIII, aí a gente está falando, sobretudo para nós mineiros da Inconfidência, mas tudo que vai acontecendo em Pernambuco, em vários lugares do Brasil, como que isso vai, digamos assim, estabelecendo um conjunto importante de projetos sobre o Brasil, de projetos de Brasil, que acabaram sendo vencidos por esse arranjo que se deu com a independência, digamos, capitaneada pelo Pedro I, por aquele que vem a ser o Pedro I, né? Então, eu acho que uma das grandes questões é justamente essa, né? A gente entendeu como um processo em que havia vários projetos de Brasil. Mas todos pedindo o que acabou ficando conhecido como independência? Como independência. Eu acho que essa ideia era básica, ainda que certos grupos não queriam nem essa independência, né? Mas acabou se constituindo uma independência, mas que manteve fundamentalmente a estrutura colonial que a gente tinha. E o grande elemento dessa estrutura colonial, sem dúvida, é a escravidão, né? Assim, ou seja, você fez um acordo, construiu um projeto de país baseado na América, o único império,
ainda que constitucional, mas também e sobretudo a manutenção da escravidão, né? Eu acho que essa foi a grande negociação e que teve um papel estruturante, era estruturante na nossa história e que continuou sendo estruturante até hoje, né? Assim. E que balanço a gente faz desses 200 anos, professor? As desigualdades sociais são crescentes, né? O país não discute, como o senhor disse aí, a questão da escravidão, as injustiças sociais, o racismo, né? Enfim, os ricos são mais ricos, os pobres são mais pobres. Qual que balanço é esse que a gente faz? Olha, eu acho que esse balanço tem que ser muito multifacetado, né? Do ponto de vista dos movimentos sociais, da conquista dos direitos, nós avançamos, sim, né? Se a gente pensar o que era o Brasil no século XIX, o que ele se constituiu ao longo, por exemplo, dos últimos 150 anos, para pegar o dado ali icônico de 1872, que é o lançamento do resultado do primeiro censo nacional. Se a gente pega aquele resultado, fala, olha, a gente melhorou muito, avançou muito, mas não fizemos também certos, digamos, para-casas estruturais e estruturantes, né? Assim, a questão da reforma agrária sempre adiada, a presença ostensiva dos militares na cena política e pública no Brasil é outro elemento fundamental. E eu trabalho na área de educação, quer dizer, algo fundamental que a gente ainda não construiu de fato, um sistema educacional que seja que garanta uma educação de qualidade para todos e que garanta carreira e salário para os professores e as professoras, né? Esses dias, o DIEESE estava levantando alguns dados junto com o Sindiúti, mostrando que em Minas Gerais, por exemplo, nós gastamos com 80 mil policiais mais do que se gasta com 244 mil professores. Um policial que não ganha exorbitante, ele ganha 4 vezes mais quase do que um professor. Então, certos elementos estruturais nós não avançamos, né? E a reprodução da desigualdade, eu acho que isso é constitutivo dessa nossa história e é algo que a gente tem que lutar para refazer esse país, né? Para que serve tanta segurança pública assim? Eu acho que a gente construiu um país fortemente baseado aí desde as invasões, né? A partir do século XVI, né? Extermínio, por exemplo, dos povos originários, tudo isso, nós construímos uma sociedade profundamente medrosa, calcada no medo e na violência, né? Eu acho que o medo e a violência convocam continuamente essas soluções. Por exemplo, a solução da ideia de que nós precisamos, que segurança advém, por exemplo, a gente conversava antes, essa ideia de que é preciso proteger a propriedade. No Brasil, você tem fortemente a polícia, e a partir, sobretudo, da ditadura civil-militar, a polícia militar, que foi militarizada e boa parte dela mobilizada contra a própria população, né? Ou seja, o inimigo interno, etc. Então, acho que isso construiu entre nós uma cultura muito fortemente calcada na violência e no medo, que continuamente convoca a ideia de que a solução está muito mais em mais polícia na rua do que mais política, por exemplo. Mais polícia do que mais professores. Então, acho que essas são marcas estruturais e estruturantes dessa sociedade que a gente construiu. Professor, dentro desse raciocínio, o senhor falou da questão da escravidão, por exemplo, reforma agrária que não foi feita, né? E fala-se também dessa herança do Brasil em comparação com outros países, até que da América Latina, que o brasileiro teria um comportamento um tanto quanto passivo, que a independência aqui não foi uma grande batalha, como foi em outros países, né? A gente pode falar que essa também é uma certa herança, essa não organização em torno de lutas, de ações sociais, brigas por direitos, né? O Brasil sempre um pouco atrás, né? A gente pode acreditar isso é uma herança desse pensamento lá da independência, desse processo? Não sei, eu acho que não vejo muito assim, ainda que parte da historiografia advogue nessa direção. Acho que a gente tem, primeiro, a ideia de que o brasileiro é da paz, né, cordial, né, usando essa expressão que é forte no pensamento social brasileiro. Quando você vai ver o extermínio que aconteceu nesse país e o número de guerras e conflitos internos que a gente se envolveu, o que a gente não tem é um país cordial e da paz, etc. É uma sociedade violenta, isso, extremamente violenta. Mas não é de forma assim organizada, eu quero dizer, para quando tem que reivindicar ideais. Então, essa é outra face. Se a gente pensar a construção dos nossos direitos, sobretudo os direitos sociais,
essa conquista é oriunda da organização do movimento social. Por exemplo, a gente pensar toda a legislação trabalhista que a gente tem, né? É muito debitado ao Vargas, mas a gente esquece que antes disso, e sobretudo a partir das primeiras décadas do século XX, a gente tem um movimento social, sindical, cada vez mais organizado, reivindicativo, e que vai chegar nos anos 30, o Antônio Carlos vai falar, quer dizer, vamos fazer a revolução antes que o povo a faça. Isso não é uma brincadeira, né? Ou seja, há um movimento social organizado que está reivindicando cada vez mais por direitos, por presença no espaço público, presença das políticas públicas em atendimento às suas reivindicações, e que também os outros grupos, e sobretudo a gente pensar a burguesia nacional ou a elite nacional, está tentando achar como canalizar, por exemplo, parte dessas reivindicações. Como dar para, digamos assim, domar esse sempre considerado sempre selvagem e submisso povo brasileiro. Então, eu acho que há muita organização. Se a gente pensar hoje, nos últimos anos no Brasil, quem é que manteve viva a esperança de alguma democracia ou de algum direito social no Brasil? Sem dúvida foi o movimento social. Não foi os empresários que bandearam tudo para um projeto louco de Brasil. Quem manteve, quem está mantendo é justamente os grupos organizados. Pensa na própria atuação durante a pandemia, né? Então, mostra a capilaridade dessa organização, ainda que a violência com que esses grupos são tratados isso é característica do Brasil, né? Cada vez mais é extremamente violenta a relação que a gente tem, que o próprio Estado tem com os movimentos sociais. Professor, para a gente fechar esse bloco, eu pergunto o seguinte: o Brasil sempre foi um país muito marcado por golpes, né? Por exemplo, a instituição da nossa República, sim, o golpe militar de 64, por exemplo. Aquele 7 de setembro de 1822 foi também algum tipo de golpe de algum grupo sobre o qual o senhor falou, alguma elite da época que buscava essa independência do país nos moldes que foi proposta ou não? Eu acho que não. Gente, eu sempre gosto de pensar assim, o Brasil é preciso pensar 1922 entre Canudos e Macunaíma, né? Entre os sertões e Macunaíma, porque 22 sintetiza isso que a gente está pensando. Lembrar que quase com uma coincidência trágica, quando em 1922, o Brasil e o mundo estavam saindo da pandemia, né? Que estava se reconstruindo também, estava fazendo. E 22 significa o encontro dessas várias forças que se estabelecem para refundar o Brasil, né? Não é por acaso que é a fundação do Partido Comunista naquele momento também, porque essa ideia de refundar o Brasil estava sendo muito posta. E nessas disputas, certamente 22 significa a emergência cada vez maior e digamos, na direção nacional da elite paulista, né? Inclusive contra, muitas vezes, o aparato, digamos, público que está em São Paulo. Então, se há um vencedor nos anos 20, sem dúvida, é essa elite paulista que vai, nas décadas seguintes, também produzir uma representação de que ela é nossa dirigente intelectual, espiritual e política, né? E eu acho que esse é um resultado fundamental de 22 e, sobretudo, da memória que se constrói sobre 22. Por exemplo, a ideia, praticamente no mundo da escola, que é onde eu vivo, sim, a gente esquece 1922, a discussão da independência, o centenário, mas lembra sempre a Semana de Arte Moderna, né? Então, um pouco essa coisa. Olha, tem muita história ainda, literalmente, para a gente continuar discutindo aqui na entrevista coletiva, que vai para seu intervalo e volta já já. De volta com a entrevista coletiva que fala sobre os 200 anos da independência do Brasil e o 7 de setembro. Nosso convidado é o professor da UFMG, Luciano Mendes. Professor, eu queria esmiuçar mais um pouquinho essa questão da história daquele 7 de setembro. Deu-se o grito do Ipiranga, talvez não em condições... diz, inclusive, que o Dom Pedro I estava arriando as calças ali, né? Daí o tal grito mesmo, né? Enfim, um grito com calças arriadas ou não. Deu-se o grito ali. Já naquele momento, como que um Brasil que era diverso, não dá nem para imaginar como é que era a comunicação naquela época,
Como desenvolveu-se essa ideia da independência entre os estados, vou colocar assim, entre as pessoas? Como que isso chegou à população? Então, eu tenho vários trabalhos, lembrando do trabalho da Isabel Luçosa, que fala sobre a luta, a briga, a disputa na imprensa, por exemplo, naquele momento, mostrando que havia uma conflagração pública mesmo para discutir para onde que o Brasil iria, aquilo que viria a ser o Brasil nas décadas seguintes, né? Então, acho que a gente pensar, imediatamente vários grupos vão se articular para a estruturação do Estado Nacional Independente. Estou pensando num papel fundamental, que tem um mineiro como Bernardo Pereira de Vasconcelos, que vai ter uma vida longeva no espaço público, mas que vai atuar aqui em Minas e depois na Corte, na estruturação desse Estado Nacional, e inclusive com a estruturação das instituições nacionais, a Força Pública, o Colégio Pedro II, a ossificação, digamos assim, desse Estado, e a atuação forte desses sujeitos na imprensa. A imprensa vai ser um grande espaço de disputa e também a utilização cada vez maior do texto escrito, que não é necessariamente o jornal, tal como a gente conhece, ou naquele momento, mas é panfleto, por exemplo. O UFMG publicou vários livros organizados aí pelo Grupo Zé Murilo e vários colegas, com panfletos, com material fantástico, mostrando o quanto que, naquele momento, o texto era utilizado, os textos mais variados para essa disputa pública sobre os sentidos do Brasil. Claro que a Constituição outorgada de 1824, ela estabelece uma centralização muito grande, e essa centralização na década seguinte vai ser debatida continuamente, né? O ato adicional, a reforma da Constituição feita em 1834, ela vem justamente estabelecer muito mais autonomia para as províncias, porque as províncias queriam, as elites provinciais queriam mais poder, inclusive de legislar, de organizar o espaço, o Estado, o espaço público nas suas diversas localidades, digamos assim. Então, esse debate vai se desenvolver pelo menos até os anos de 1850, né? Assim, o próprio golpe da maioridade é um golpe em relação a isso, a essa conflagração que existia, as disputas, afinal, o que seria o Brasil? A ideia de que o Pedro II, uma vez estabelecida a sua maioridade jurídica, né? Isso seria um apaziguamento, digamos assim. Isso não veio imediatamente, mas a partir dos anos de 1850 já tem muito maior estabilidade do Império. Tanto que vários historiadores chamam a atenção que quando houve a proclamação da independência, o golpe da independência, do ponto de vista de estabilidade, havia uma grande estabilidade do Império, né? E a figura do imperador, em torno da figura do próprio imperador. Agora, professor, em relação, a gente estava até falando antes aqui do programa, da questão de como essa história é contada ao longo desses 200 anos. Nos últimos 30, 40 anos, talvez, saiu aí do monopólio da academia, e a gente tem muitas obras, né, de jornalistas, de outros, recontando, né, essa história da independência. Eu queria que o senhor primeiro pontuasse as mudanças nessa perspectiva histórica ao longo do tempo, né, como é que foi mudando, quais são os pontos de mudança de como essa história foi contada até nas escolas e tal, e como o senhor vê essa literatura não oficial em torno não oficial, senão acadêmica, melhor dizendo, em torno da independência do Brasil. A gente brinca na universidade, eles dariam um curso dessas duas perguntas. Mas assim, eu acho que uma entrada disso é a ideia de que é preciso trazer os diversos Brasis, portanto, os diversos territórios e os diversos sujeitos para essas narrativas, né? Ou seja, preciso trazer as mulheres, é preciso trazer a população negra, indígena, pobre, ou seja, não é possível pensar a história do Brasil, nem o momento da independência, como sendo de um pequeno grupo das elites que fizeram o que fizeram sem nenhum tipo de pressão, sem nenhum tipo de reivindicação, disputa e luta. Acho que isso mudou a historiografia, sobretudo a partir dos anos de 1970, 80, vai se estabelecendo muito claramente que é fundamental trazer esses sujeitos para o espaço e é preciso territorializar, ou seja, essa narrativa
do Ipiranga, que é a narrativa centrada, por exemplo, em São Paulo, no Rio, eventualmente em Minas, ou seja, no eixo sudeste, ela é fundamental que ela seja desconstruída, ou seja, mostrar que há outras narrativas, há outros processos, há outros sujeitos que estão discutindo o Brasil e tentando reinventar o Brasil nos diversos momentos históricos. Do ponto de vista que você está falando da produção, eu acho que é preciso sempre considerar a especificidade de cada uma dessas produções, né? Assim, a gente pensar a ficção mesmo histórica, vários textos super interessantes sobre isso. A historiografia, no sentido acadêmico do termo, que trabalha com fontes e tem um discurso controlado, né? Controlado do ponto de vista teórico, metodológico, e tem pessoas que constroem outros tipos de textos, né? E que são textos que caem no gosto público. O bom seria que essas pessoas que leem esses diversos textos tenham cada vez mais consciência de que elas estão lendo textos de natureza distinta. A gente não falar, vão rasgar o quadro do Pedro Américo, exagerar? Claro que não, quer dizer, é uma obra de arte fundamental, mas ela tem que ser entendida nessa perspectiva, contexto, né? No seu contexto e como uma representação que o cara construiu sobre isso. Se a gente quiser tirar dali o que aconteceu em 7 de setembro, não é dali que a gente vai tirar, mas aquela é uma representação importante que a obra de arte faz. Acho que a gente tem que caminhar cada vez mais. A novela, pensar a importância que tem a novela no Brasil, na educação da sensibilidade do sujeito, das pessoas, das diversas pessoas, e também como fonte de conhecimento, de transmissão de conhecimento. Mas novela é novela. E, portanto, não há que se esperar da novela digamos assim, a ideia de que ela está trabalhando com as fontes, que ela não tem criação. É dramaturgia, né? Dramaturgia é arte. O bom será que a gente cada vez mais possa entender a natureza dessas diversas narrativas, digamos assim. E aí todas elas, algumas mais, outras menos, assim, elas corroboram para que a gente entenda mais o próprio Brasil. É claro que dentro disso tudo, eu acho que, do meu ponto de vista, e sempre tem que condenar do ponto de vista da cidadania, aquelas narrativas que objetivamente querem enganar, aquelas narrativas que objetivamente querem ferir os direitos humanos, querem ser antidemocráticas, etc. Então, acho que isso a gente tem que sempre combater. Mas há um fato que o bicentenário está exasiado, né? A população está desconhecendo esse momento, o governo dá o seu foco político de seu interesse. E nessa disputa de interpretações aí, o que nós ganhamos com essa independência, né? O Brasil ganhou identidade nacional, ganhou independência, reconhecimento internacional, a sua primeira dívida externa. Como é que isso se compõe? Eu acho que a ideia de identidade, ela vale se a gente pluralizá-las, identidades, né? Assim, por exemplo, esses dias a gente fazia no âmbito do Portal do Bicentenário uma discussão sobre essas 3 datas icônicas, 1872, o cinquentenário, 1922 e 1972. Então, uma das coisas falando assim, é possível pensar a nação, identidade? Um traço fundamental que a gente observa aí é a violência, né? É a presença militar, é um Brasil inconcluso, né? Ou seja, então, isso são formas de pensar a identidade brasileira, assim como o jeitinho brasileiro, tudo isso. Eu acho que é pluralizar. Isso reflete um determinado tipo, uma determinada visada sobre o Brasil. Mas se você pensar do ponto de vista do movimento negro organizado, do ponto de vista indígena, o que é essa história? O que ela... Cada vez mais, se a gente pensar o que um Davi Copenau está falando, ou o Ayrton Krenak, está falando, olha, disso tudo resultou que a terra está doente, disso tudo está a insustentabilidade. Então, como a gente pensar essas variadas formas, né, de ser o Brasil, de produzir o Brasil, numa perspectiva também de construção de um outro país? Certamente não é a partir da violência, não é a partir da perspectiva antidemocrática ou da concentração de renda, da destruição da natureza, etc., da própria concepção que muitas vezes a gente tem de natureza, como sendo os outros, né? A gente não é natureza e, portanto, a gente pode acabar com... Não é a partir daí que a gente vai construir um outro Brasil com identidades muito mais
plurais, né? Assim, ou seja, a diversidade não é um problema, né? Na história do Brasil, a diversidade sempre foi contra... Então, vamos branquear a população, né? Mas não é, quer dizer, a diversidade nos constitui. O diverso não é o outro, né? Nós estamos 4 aqui e nós somos diversos, né? Então, essa diversidade nos constitui e ela é uma das nossas grandes riquezas, e é a riqueza do humano no Professor, mundo, né? O que lhe parece a escolha do governo em trazer o coração de Dom Pedro I, uma escolha meio tétrica, né, para se comemorar esses 200 anos? O que lhe parece esse simbolismo? Então, a gente tem discutido, debatido, que isso é mais um capítulo daquilo que a gente está chamando da necropolítica, né? Ou seja, das políticas de morte, né? Ou seja, isso se a gente considerar a ação desse governo nos últimos anos, sobretudo no âmbito da pandemia, desses governos, né? Lembrar que teve um governador aqui que falava que o vírus tinha que circular, né? Desses governos, eu acho que foram políticas que levaram muito à morte, né? O Brasil tem 2,8% em torno disso da população mundial, mas ele participou com 10% das mortes. Então, ou seja, aqui se morreu muito mais do que no resto do mundo. Então, isso simboliza, eu acho que essa questão do coração, simboliza uma política que faz loas a esse tipo de símbolo. Por outro lado, 30 segundinhos, eu acho que é super interessante a gente pensar, porque a inação desse governo acabou nos beneficiando, porque a ação dele seria profundamente antidemocrática, e ele mostrou isso nas ínfimas iniciativas que fez em relação ao bicentenário. Foram todas tétricas, né, antidemocráticas, né, com uma narrativa extremamente violenta. Olha, daria para a gente fazer um outro programa, então o professor já está convidado para a gente continuar discutindo a nossa história, não é? Professor Luciano, muito obrigado, viu? Até uma próxima. Até uma próxima, foi um prazer conversar com vocês. Foi ótimo, Leon, obrigado, viu? Prazer, boa noite a todos. E Murilo também, até. Boa noite. E, claro, a entrevista coletiva ficando por aqui, agradecendo sobretudo a você que nos acompanhou até agora. Para rever este e outros programas, você pode entrar lá na nossa página no YouTube, a Band Minas, onde você acompanha não só a entrevista coletiva, também os outros telejornais da Band Minas e o conteúdo da Rádio Band News FM de Belo Horizonte. Para você, uma boa noite, um bom fim de semana. Tchau.